A Anvisa investiga um possível primeiro caso positivo no Brasil de Candida auris, um fungo resistente a medicamentos, muito temido e é o responsável por infecções hospitalares. O alerta foi emitido pelo órgão na segunda-feira. No mundo, este tipo de infecção fúngica pode ter levado à morte de 30% a 70% dos pacientes. O órgão recomendou o reforço da vigilância laboratorial do fungo em todos os serviços de saúde do Brasil. E diante da pandemia do coronavírus, com a pior situação sanitária que o país está atravessando, temos mais essa suspeita perigosa. Então, para entender como este fungo emergente, que representa grave ameaça à saúde global, pode ter surgido, nós vamos conversar com o imunologista Marcelo Bossuat. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com a Jovem Pan. Bom, doutor, esse caso do superfungo foi identificado em um paciente com Covid-19 no estado da Bahia. Então, o que sabemos até o momento sobre este paciente, sobre o superfungo? Tem alguma relação com o coronavírus ou não? Não tem relação. Realmente é um fungo, é uma mutação do fungo, que, de certa forma, é extremamente resistente a vários tipos de antimicrobianos, antifúngicos, e que, de certa forma, pode, sim, agravar um quadro de coronavírus. Mas o grande problema desse fungo é que ele é resistente a boa parte das drogas já utilizadas, principalmente aquelas drogas mais comuns, que fazem parte do grupo dos azólicos. E, além disso, ele pode ser confundido também com outros fungos, daí a dificuldade que o profissional de saúde tem no diagnóstico, e também ele pode colonizar o indivíduo indefinidamente e pessoas, inclusive, assintomáticas, ou seja, coloniza uma pessoa, a pessoa pega o fungo, não sente que está com fungo, ou tem uma lesãozinha muito simples, nada assim de relevância, que, de certa forma, pode ser um portador, um transmissor desse fungo. Daí a gravidade dessa situação, porque apesar de ser um fungo extremamente agressivo, ele também é um fungo que pode ser transmitido e infectar principalmente aquelas pessoas mais suscetíveis a problemas, a complicações de infecções, principalmente aqueles internados em unidade fechada, em centro de tratamento de terapia intensiva. Bom, doutor, como o senhor bem explicou e também, segundo a Anvisa, o superfungo representa uma ameaça à saúde global, porque é resistente a vários medicamentos. Então, quais medidas estão sendo tomadas para acompanhar o caso e prevenir a disseminação desse micro-organismo aqui no país? Exato. O que acontece? Como é algo que ainda precisa de muitas pesquisas científicas para você desenvolver um medicamento eficaz, as principais medidas realmente são o isolamento, principalmente aqueles pacientes que têm o diagnóstico do fungo. Nesse caso dessa paciente da Bahia, o fungo ele foi detectado na ponta de um catéter, ou seja, um catéter que levava algum fluido, algum tipo de remédio para dentro do corpo do paciente com Covid-19. Então esse fungo foi detectado na ponta de um catéter. Micro-organismos resistentes não é incomum você encontrar detectado em pontas de catéteres. Então, nesse caso, esse paciente precisa ter realmente um isolamento hospitalar numa sala totalmente isolada, onde a equipe multidisciplinar precisa estar totalmente aparamentada para que ela não contraia o fungo e não transmita para outros pacientes. E aqueles contactantes também, os parentes, as pessoas que chegaram próximas ao paciente antes do diagnóstico, eles precisam ser isolados e também precisam ser escaneados. Você precisa fazer vários exames para tentar chegar no diagnóstico do fungo, para ver se aquele paciente está portando fungo, para então iniciar um tratamento precoce e uma prevenção. Agora, o grande problema é que a higienização do local, a higienização das pessoas tem que ser feita com produtos especiais, porque não é um álcool em gel A70 ou qualquer outra substância mais simples, mais fácil, comercialmente disponível, que vai resolver. Você precisa realmente de detergentes, de substâncias hospitalares para matar esse fungo. Daí a dificuldade do controle. Mas ele, a princípio, atingiria mais pacientes internados em unidade fechada, e precisamos entender, em CTI, Centro de Tratamento Intensivo, e precisamos entender realmente que é uma emergência agora no momento, principalmente a questão dessa segunda onda, que está aumentando os casos de Covid-19, e as pessoas estão precisando mais de CTI, de unidade de terapia intensiva. E você imagina um paciente já fragilizado por Covid-19, já sofrendo a tempestade de citocinas, que é um problema causado pela infecção do Covid-19,
apresentar mais uma infecção oportunista, né? E lembrando que a grande maioria dos pacientes que têm infecções oportunistas pelo Covid-19 é por causa justamente de fungos e bactérias nosocomiais, hospitalares ou comunitárias também. Doutor, e como que esse fungo se dissemina? É apenas no ambiente hospitalar ou ele pode ser transmitido pelo ar, pelo toque, como a gente vê com o vírus, por exemplo, o coronavírus? Como que funciona a disseminação desse superfungo? A disseminação dele é principalmente pelo toque, ou seja, uma pessoa que frequenta o ambiente hospitalar, ela se contamina, ela se coloniza, boa parte das vezes não causa nenhum sintoma em pacientes rígidos, em pacientes realmente que têm imunidade adequada, mas aquele paciente acaba sendo um portador, muitas das vezes assintomático e transmitindo para outros pacientes. E esse fungo, então, encontrando um indivíduo suscetível, um paciente realmente com a imunidade baixa, com a imunidade fragilizada, ele acaba colonizando aquele indivíduo de forma extremamente agressiva, podendo levar, inclusive, ao óbito. Agora, a questão da Cândida, né? A Cândida, bem da verdade, não é um vilão. A Cândida, nós nascemos com a Cândida desde o primeiro dia de vida, ou seja, a gente já sai da maternidade colonizado pela Cândida. E a Cândida, inclusive, quando ela está em equilíbrio com o organismo, ela é considerada, faz parte da nossa flora, inclusive, aquela flora benéfica. Mas quando ela, então, entra num desequilíbrio com a nossa flora benéfica, por assim dizer, a gente acaba tendo a doença. Agora, esse problema da Cândida auris, em específico, é uma mutação dessa Cândida, é a Cândida que se tornou resistente e, consequentemente, é a causadora de patologia, de doença, levando, então, um agravamento do quadro clínico do paciente. Doutor, o senhor falou como esse vírus se dissemina. Agora, a minha pergunta é qual método que os laboratórios precisam para fazer a identificação desse micro-organismo? É de fácil identificação ou não? Não é fácil a identificação, realmente precisa de um material mais de cultura, né, para tentar fazer o crescimento do fungo e, consequentemente, identificá-lo, até porque, se não houver realmente um laboratório treinado, acaba que esse fungo é confundido com outras cepas de fungos, inclusive cândidas menos agressivas, como a Candida albicans e a Candida sp. Então, realmente, é algo que precisa de um treinamento mais específico do laboratório para que eles consigam, então, fazer um diagnóstico mais adequado e, consequentemente, um tratamento precoce e uma prevenção, principalmente nessa questão do isolamento hospitalar daquele paciente portador do fungo e também dos contactantes, daqueles pacientes que tiveram contato com o paciente. Doutor, e com essa crise sanitária que vivemos, o que a Candida auris pode representar nesse momento em que o mundo busca a cura do coronavírus? A Candida auris ela já existe desde 2010, então, assim, não é uma novidade. Nós temos há 10 anos de identificação da Candida auris. Foi o primeiro paciente no Brasil que, de certa forma, foi identificado com esse fungo. Certamente, as medidas preventivas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência de excelência, é considerada uma das melhores agências de controle sanitário do mundo, certamente essas medidas preventivas elas vão ajudar muito no controle da Candida auris. Nós acreditamos nisso, que é um pessoal muito competente que está lá em Brasília, atuando à frente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E eu acredito que não há preocupação no momento, né? Nós estamos vivendo um sinal amarelo, ou seja, precisamos tomar as atitudes, precisamos realmente ter todo um plano de contingência para conter a proliferação desse superfungo, mas eu acredito que com as medidas cabíveis esse fungo será controlado. Bom, doutor, informação e conselho nunca é demais, então eu vou te perguntar novamente o que nós, pessoas comuns, podemos fazer, então, para nos protegermos mais, então, agora desse possível superfungo? Seria mesmo as medidas de higiene como já estamos fazendo? As medidas de higienização, se por acaso você frequentar um ambiente hospitalar, você deve utilizar a sua máscara, assim como também na rua, né? Mas agora tem que redobrar mais ainda a atenção, evitar tocar em objetos dentro do hospital, evitar muito aquele calor do brasileiro. O brasileiro tem isso de bom, né? Nós somos muito amáveis uns com os outros, né? Coisa que a gente não vê em outros povos. Mas isso, nesse momento, esse momento de pandemia, esse momento realmente de uma situação inédita na história do mundo, a gente precisa usar mais o racional em cima do emocional.
Ou seja, é um momento realmente de distanciamento. A gente precisa evitar aquele calor humano, o aperto de mãos, o abraço, o beijo. Tudo isso precisa ser evitado. E se por acaso você precisar realmente ir a um hospital, visitar um parente, visitar um ente querido, chegando em casa, tome aquele banho purificador, retire sua roupa, coloque imediatamente na máquina de lavar, não utilize essa peça novamente, ou seja, faça as medidas preventivas de higienização dentro de casa e também fora, utilizando álcool em gel, distanciamento social e também a máscara. Nós conversamos com o imunologista Marcelo Bossoá. Doutor, muito obrigada. Olha, eu que agradeço o convite, uma honra poder falar com você. Igualmente.